cara aqui não tava aparecendo imagem na tela. Então já abri ele, já tirei a bateria dele, já tirei a bateria do BIOS também para resetar. Vamos ver agora, vai que ele funciona, né? Então ligando ele, o LED funciona, o LED do notebook, o LED do teclado, mas imagem na tela, neca de pitibiribas. Bom, esse cara aqui eu desconectei o flat da tela, que era para ver se ele ia passar a imagem para lá. Não passou a imagem para lá, o que quer dizer isso, tá? Provavelmente o defeito tá na GPU. Não sei o que ele fazia, se ele jogava, o que ele fazia esse cara, mas provavelmente o defeito desse cara deve estar na GPU. Agora eu conectei de novo a tela. Vou até depois ligar a bateria para ver, mas não aparece absolutamente nada. E nem a luz de fundo aparece. Às vezes quando o LED está queimado, ele aparece uma luz de fundo, mas não aparece nada. E na outra tela, na tela secundária que eu coloquei também, não está aparecendo absolutamente nada. Então tem uma grande probabilidade da placa de vídeo desse cara estar com defeito. Gurizada, não tá dando sinal nenhum de imagem. Nada, nem sinal, nem bip, não faz absolutamente nada. Mas ele está esquentando. Então se está esquentando, ele está mandando, ele está alimentando o processador. A memória também está esquentando. Isso não é muito bom. Tá esquentando memória não é uma coisa muito boa. A gente pode colocar o dedo em alguns chips para ver a temperatura, né? Ver se algum tiver em curto, se alguma bobina indutora, algum CI tá em curto, ele vai estar muito quente. Não é para eles ficarem quentes, mas a princípio, opa, tem um aqui que tá pegando fogo. Deixa eu ver quantos graus tá esse cara. 51, enquanto que os outros componentes ficam na faixa dos 38, 39 graus, enquanto que alguns componentes estão em 39 graus. Esse carinha aqui, ó, tá indo em 48 graus. Tá bem mais quente que o normal. Até aqui no dissipador de calor do processador tá em 45, ó. Então esse componente aqui certamente está alterado, esse componente aqui. Então o testezinho que a gente faz primeiro é esse, tá? Vocês podem testar colocando o dedo. Olha aqui, ó, os componentes, ó, 30 graus. 30 graus, os componentes na volta desse cara aqui que está esquentando demais, 38 graus, e o próprio componente chegou a 51 graus. Então isso é uma temperatura bem alta para um CI que não tem uma exigência muito grande, né? Ó, 25 graus. Aqui eu estou passando pela placa-mãe, ó, para ver se eu acho alguma coisa. A memória, ó, que está esquentando, a memória chega a 49 graus, 51 graus chegou a memória. Tá mais quente que o próprio dissipador de calor, ó. Dissipador de calor 46 graus. Então tem algum curto nessa região aqui de alimentação da memória, porque pega esse CI aqui também e as memórias estão aquecendo bastante. Ó, o SSD que também geralmente esquenta, ó, 40 graus, placa wireless, aqui ó, a placa de vídeo, tem não é uma placa de vídeo, isso aqui é a ponte norte, 48 graus. 48 graus aqui a ponte norte. Mas provavelmente a gente tem um curto aqui na memória. Então esse computador aqui eu vou ter que passar o orçamento para o cliente. Então assim, a gente tem algumas etapas de orçamento, né? Quando é só limpeza, algum mau contato, alguma coisa assim, a gente cobra mais ou menos uns R$350. Quando a gente vai fazer alguma manutenção na placa-mãe, que é alguma coisa simples, uma solda fria, algum fio solto, alguma coisa assim, a gente cobra em torno de R$350 para consertar a placa-mãe. Eu chamo de conserto nível 1. Conserto nível 2 já é um conserto que envolve troca de componente. E aí esse conserto sai na faixa de R$550. E o conserto nível 3, que provavelmente é esse cara, porque está em curto, vai envolver troca de componente e vai envolver um diagnóstico mais aprofundado. Esse conserto nível 3 a gente cobra R$750. Então eu vou passar o orçamento para esse cliente e vamos ver se ele aprova. Quando tem a troca de um componente BGA, como uma GPU ou uma CPU, ou até aquelas memórias que são soldadas na placa-mãe, no caso de alguns notebooks da Lenovo, aí a gente não faz essa troca aqui, porque eu não tenho a estação infravermelho. Então a gente terceiriza esse trabalho. Então eu diagnostico, passo bem mastigadinha para a empresa que faz para nós, e eles fazem e nos devolvem. Esse tipo de conserto, quando tem que trocar o do BGA, ele é em torno de R$1.200 a mão de obra, mais o componente. Mas nesse caso aqui provavelmente não vai ser. E como esse aqui é um notebook de empresa, então provavelmente eles vão trocar de computador, eles não vão querer fazer esse conserto. Já conheço o meu eleitorado, pegar um equipamento novo para o colaborador. Só vou desligar aqui, colocar a memória de volta
e vou passar o orçamento para o cliente, mas provavelmente isso não vai ser aprovado hoje. Então esse cara vai ficar para outro momento. Tá bom, gurizada? Acho que é isso. E a gente se vê nos próximos vídeos.